Olá, alunos, estamos aqui de volta, né? Novamente aqui para... Agora, dessa vez, nós vamos fazer a nossa revisão. Eu sou o professor Alexandre e aqui ao meu lado tem a professora... Professora Lidiana. Então, vamos fazer essa revisão rápida aí para que possamos corrigir os exercícios. Vamos lá, dar início então? Ok, arte visual africana e indígena. A arte visual indígena é uma arte que está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares da cultura do país. Os primeiros habitantes do território nacional são os indígenas. Ok? Temos aí algumas representações, algumas fotografias, né? E alguns índios, né? A arte oral Paetê Surui, de Rondônia. Ok? Vamos seguindo, então. Paetê, como eu já falei, é o orgulho, né, de ser verdadeiro. E aqui, nosso segundo tópico, a arte africana, do século XIX até meados do século XX. A África assistiu à abolição da escravatura, domínio colonial e ao surgimento de estados nacionais modernos. Então, nesse período, houve muitas mudanças políticas, tecnológicas e religiosas, pessoal. E aí a arte africana ela, se desenvolveu tanto nas fotografias, como ali em rituais religiosos, também no colorido dos tecidos, das roupas, né, que eles utilizam muitas roupas coloridas. Então, a arte, ela, nesse período mais moderno, focou aí nessas três categorias. Seguindo aqui, vamos também observar que a arte africana, ela é bem diferenciada de outros estilos, professor. Como que ela é desenvolvida aí? Ela é figurativa, né? Busca representar figuras de pessoas ou de animais. E faz isso de maneira não naturalista, quer dizer, existe uma certa distorção, não é uma figura exata como as pessoas são, procedendo a uma série de distorções nas formas escultóricas. O objetivo é de ressaltar aspectos culturais e simbólicos ou mesmo ritualísticos. Eles são muito de rituais. Como então vemos aí essa essa máscara boa aí, né? Pode falar. Então, o nosso terceiro tópico. Terceiro tópico, arte afro-brasileira. A arte afro-brasileira, temos aí das pessoas que nasceram da união das duas culturas, né? Como temos aí o caso do Aleijadinho, né? Que ele fez aí esse Cristo no Horto das Oliveiras, uma obra bem característica, e também a igreja de São Francisco de Assis. Ele trabalhou em muitas igrejas de Minas Gerais, daquela região ali. Exato. E por último, aí, falando um pouquinho do trabalho desses artistas afro-brasileiros, como Emanuel e Estevão, né, que desenvolveram aí pinturas em telas, aí representando a arte afro-brasileira. Então, dificilmente é falado sobre esses artistas, né, pois eles tiveram grande contribuição nas artes plásticas dos negros, à cultura brasileira, e também a música, os desfiles de escola, de samba, carnaval e outras manifestações. Porém, é focado muito a questão da cultura afro, sobre a comida, a música, a dança, e a arte plástica fica no segundo plano. Então, muitos desses artistas, como esses dois que nós mostramos aí, ficam sem ser reconhecidos, né, professor? É verdade. Os artistas que mais sobressaíram, tiveram renome nacional e até internacional, como Pixinguinha, como Augusto dos Anjos, Agostinho Santos. Essas pessoas aí fizeram com que os artistas das artes plásticas ficassem um pouco ofuscados, porque também a arte, para se sobressair, precisa de uma certa acepção, precisa de uma certa incentivo, e muitas vezes isso não aconteceu. Verdade. Então, pessoal, foram esses os temas que nós abordamos, né? A arte indígena, a arte visual indígena e africana. E a resultante dessas duas artes aí, né? A arte afro-brasileira. Exatamente, e foi importante discutir que a cultura afro-brasileira, indígena, está aí enraizada na nossa cultura, essa cultura que é uma miscigenação
de uma variedade de cultura, tanto o estrangeiro, o europeu, enfim, juntou aí com as culturas, principalmente a indígena, que já estava aqui, e forma aí essa cultura maravilhosa que é a nossa cultura, a cultura brasileira. Então, obrigado pela atenção, já voltamos com os exercícios. Até mais. Olá, estudantes, bem-vindos então para a nossa correção dos exercícios, para que vocês possam aí reforçar, analisar, também verificar o quanto você aprendeu. Então, eu, professora Lidiana da Cruz, juntamente com o professor... E eu, a professor Alexandre Lacerda, nós vamos aqui apresentar para vocês as questões, vamos explicar um pouco delas, para que, de alguma maneira, você tenha, assim, mais fundamentos e esteja mais fundamentado nos seus estudos, na sua memória, aquilo que nós procuramos passar para vocês hoje, nessa aula aí, falando sobre as culturas indígenas, a cultura africana e a cultura afro-brasileira. Exato. Então, vamos lá para a nossa atividade? Atividade de sala, tirando dúvida, nesse momento que vocês vão revendo também os conteúdos, tirando as dúvidas. Vamos para a primeira questão. A questão 1 é sobre a arte indígena. Está presente na essência do povo brasileiro e é um dos pilares da cultura do país, ok? E os indígenas têm uma necessidade de beleza, olha aí. Os indígenas têm uma grande necessidade de beleza. E, por essa razão, criam adornos de plumas, enfeitam seus corpos, olha aqui a palavra aqui, enfeitam, com pintura e outros elementos. E assim, criam a arte indígena, através dessa necessidade de beleza, de enfeitar, eles vão criando objetos que ornamentam, que embelezam seus corpos. Sobre a arte indígena, está correto o que se afirma em... Alternativa A. Então, Particularidades culturais de cada nação ou etnia indígena. Alternativa B. Desenhos e cores foram escolhidos em critérios. C. Somente pela utilização prática do objeto. D. Artesanatos populares. E. Desenhos corporais da moda. Então, vamos ver aí qual é a resposta em relação a essa questão. Está correto letra A. Então, eles criam, né, seus adornos, enfeitam seus corpos, e essa arte está relacionada, então, a particularidades culturais de cada nação ou etnia indígena. Pois é, de algum modo, eles procuram colocar ali no tipo de adorno aqueles símbolos, aqueles desenhos que fazem parte da sua etnia, que dizem qual é a etnia, se ele é surié, ou então capó, o anão, e aí vai. Exato. Então, vamos para a segunda questão, pessoal. Vamos fazer a leitura aí da questão. As artes mais comuns, fabricadas pelos próprios indígenas, são também as mais conhecidas e fazem parte do nosso dia a dia. Sobre a arte indígena, assinale a opção correta. Letra A. Redes, arcos e flecha para pesca. Desenho com cores de cada nação. Cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem. Objetos para embelezamento femininos. Né? Desenhos corporais para tatuagem por profissional. Então, nós vemos aí, né, entre essas opções, que várias delas podem nos fazer pensar que eles tinham objetivos até diversos do que eles realmente têm. Mas nós podemos concluir tranquilamente, como nós veremos na nossa resposta, que o embelezamento era o mais buscado, era o mais procurado entre eles. Então, vamos ver principalmente os femininos. Vamos ver ali qual é a alternativa correta, então, em relação à arte indígena. Letra C. Então, eles desenvolvem cerâmica,
Máscara, pintura corporal, cestaria e plumagem são os artefatos que eles mais criam, não é, professor? Exatamente. Sobre a arte indígena, a pessoa que mais se aproxima da realidade é a produção de cestaria, de plumagem, de utilitários. Sim, muito típico da cultura, muito específico da cultura deles. Vamos para a questão 3. A questão 3, sobre a arte africana, analise as afirmativas a seguir e considere a alternativa correta. Então, primeiro aqui nós temos, a grande maioria das peças de arte africana é figurativa. Busca representar figuras. E essas figuras podem ser de pessoas, animais, etc. Segundo item aqui nós temos, faz isso de maneira naturalista, procedendo de uma série de distorções nas formas que eles vão esculpindo, vão fazendo as esculturas todas assim, distorcidas. Terceiro, aqui nós temos que a forma não naturalista da arte africana tem o objetivo de ressaltar certos aspectos culturais, simbólicos ou mesmo ritualísticos. Estão corretas? Então, temos essas 3 afirmativas aí, e quais dessas estão corretas em relação à arte africana? Então, vamos ver aqui qual é a resposta. Letra C, 1 e 3 está correto. Pois é. 2, por que 2 não está correto? Porque ele fala o seguinte, faz isso de maneira naturalista. Eles não eram naturalistas, a escultura e o desenho e a pintura deles. Por quê? Porque eles, de certo modo, distorciam as figuras. Exatamente. Né? As formas não eram naturalistas. Cópia fiel do que eles estavam vendo. Se não então, era essa fiel, palavra aí, naturalista, já exclui a afirmativa, porque eles fazem isso de maneira naturalista e com distorções, então, né, já observamos ali o erro. A palavra naturalista tem uma referência, tem uma ligação com esse tipo de pensamento, né, que é o seguinte, o que é natural? É aquilo que a gente vê. A representação real do objeto representação, ou da natureza. Representação real. Então, não tem nenhum embelezamento artístico ali colocado. Por isso que o que é considerado não naturalista é o que tem algum tipo de modificação, algum tipo de distorção, como no caso das máscaras africanas. Exato. Então, vamos para a nossa questão de número 4. Então, a partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas de destaque afrodescendentes, né? No qual eles colocavam as conexões com a religiosidade, com a cultura afro-brasileira, entre os principais temas. Entre um dos artistas negros importantes no Brasil, destaca-se Fatin Stephen, Vassili Kandinsky, Pablo Picasso, Mestre Didi ou Debré. Então, vamos ver quais desses aí está correto. Vamos lá. Mestre Didi. Pois é, Fatin Stephen já não é um nome brasileiro, né? Ou africano, né? Exatamente. Então, ficou fácil ali a gente perceber, até pelos tipos de nome ali, que estavam ali. Exato. Entre as opções, né? Certo. Então, vamos lá para a hora do Enem. Hora do Enem. Esse momento aí importante, que vocês vão treinando, a forma de fazer questões do nível do Enem. Nós sabemos que são questões mais complexas, né? Tem um grau de dificuldade, e vocês já vão treinando, viu, pessoal? É claro que às vezes nós fazemos alguma adaptação das questões, mas é nesse mesmo formato que as provas trazem aí as avaliações do Enem. Então, vamos lá para a nossa questão de número 5. A questão de número 5... Foi uma questão aplicada numa prova em 2013. A partir da leitura da charge, que são esses desenhos aí, considerando a imagem ao texto, entende-se que, olha aqui, no dia 16 do 11, olha só, atitude. Esse personagem aqui está procurando comida no lixo, né, professor? Isso. Buscando coisas no lixo. Dia 17 do 11 também. Dia 18, observamos aí que é um personagem
negro, né? Dia 19. No dia 20, o que aconteceu? Ele ganhou parabéns, feliz dia da consciência negra. E no dia 21 ele voltou ali na sua vida cotidiana, ali com dificuldades, né, financeiras, socioeconômicas, ali no qual ele teve esses parabéns pelo seu dia, porém nada é feito para melhorar a vida dele, né? Então vamos às alternativas. Em função do que vocês viram ali na charge, né? A charge representa apenas a Semana da Consciência Negra. Ela pouco critica a situação dos negros. Será que foi isso mesmo? O homem que oferece flor representa o apoio crescente do governo para retirar os negros da situação de abandono. Aí, letra C. Os negros são sempre lembrados, independente do Dia da Consciência Negra. Vamos vendo aí, né? A flor dada ao personagem negro por um personagem branco simboliza a paz entre as raças. E letra E, a charge demonstra que os negros vivem em situação de abandono durante todo o ano e apenas no Dia da Consciência Negra eles são lembrados. Então vamos ver qual é a resposta correta em relação a essa questão? É a letra A. Em função, então, a charge representa apenas a Semana da Consciência Negra. Volta lá mas na não charge, traz, né, nenhuma crítica em relação à situação dos negros. Então, uma questão que poderíamos aqui refletir muito sobre a discriminação, sobre a condição socioeconômica, né, das pessoas com descendências afro, que são milhares, que a maioria, né, do povo brasileiro é afro. Então, seria aí um tempo para a gente discutir. Então, comemorar o dia do afro não é só em uma data comemorativa. Porém, todos os dias precisa pensar nessas questões que ocorrem constantemente de discriminação, né, e também das dificuldades que os jovens, né, negros, mulheres e homens passam na sua... Na representação do desenho, a gente viu ali que 6 dias o negro estava lá no lixo, né, juntando, catando, passando dificuldade. E somente um dia, tudo diferente, né, não tinha nem lixo por perto, e ele recebendo flores. Então, a mensagem está toda ali. Então, está bem explícito que nesse dia se fala da questão, né, da dificuldade do afro-brasileiro. E a intenção do chargista ficou bem clara ali, né? Sim, então uma questão aí bastante polêmica. Então, seguindo aqui, vamos para a nossa última questão, uma questão discursiva, com a pergunta... Na arte indígena, as formas do barro contam histórias. As cores e os desenhos trazem identidade e aprofundam os significados de cada trabalho. Com suas palavras, comente o conhecimento sobre os detalhes de algum trabalho feito em sua comunidade ou etnia. Veja bem, na arte indígena, as formas do barro contam histórias. As cores e os desenhos trazem identidade e aprofundam os significados de cada trabalho. Então, baseado nessa afirmação aí, você vai lá comentar, vai dar a sua versão, o seu pensamento a respeito dessa ideia aí. Exato. Dessa verdade, dessa realidade. Então, uma resposta pessoal, né? Cada aluno vai refletir sobre o seu modo de vida, sua cultura, né? Principalmente nós temos muitos alunos indígenas na mediação, então que você possa aí descrever um pouquinho e falar aí sobre a sua cultura, né? E ao mesmo tempo treinar essa escrita, né? Essa argumentação escrita que você sempre precisa fazer nas provas, né? Que é muito necessário que você esteja ali treinando sempre para poder você se sair bem, para você pegar um tema e saber dissertar sobre ele, saber argumentar, saber colocar o seu ponto de vista. Exatamente. Muito importante. Vai treinando aí já a forma de fazer redação. Então, pessoal, nós temos aqui um material complementar para vocês aí. Eu busquei esse vídeo, achei muito interessante, Museu de Arte Sacra, que tem peças de Tiradentes e obras originais de Aleijadinho. Falamos aí da arte africana, então esse artista é importante aí da arte barroca brasileira, né, professor? Então, vocês possam assistir esse vídeo que conta um pouco aí da história. Então, foram essas as atividades que nós
trouxemos para vocês. Espero que tenham acertado, compreendido mais o conteúdo, para que vocês tenham uma excelente avaliação. Já estamos chegando aí quase ao final da unidade, né, professor? Exatamente. Então, obrigado pela atenção de vocês. Tchau, até a próxima aula. Até a próxima aula.